Durante as manifestações políticas dos Estados Unidos na década de 60, grupos minoritários fazem valer seus direitos. Jovens mutantes com superpoderes decidem aplicar a lei através de suas habilidades e são rechaçados pela população comum. Diante de várias lutas sociais pelo país, homens decidem fundar escolas e instituições em prol de minorias étnicas, a fim de alcançar equilíbrio entre as classes. De onde vieram os X-Men? Eu sou o Felipe Sampaio. Eu sou o Bruno Campos. Eu sou o Raul Trindade e eu tenho um sonho, senhores. Bem-vindos ao Resenha Épica! Excelente a deixa que o Raul colocou pra gente aqui do Eu Tenho um Sonho. Muito né? boa. Muito boa. É porque tem tudo a ver com os Estados Unidos do século XX, essa questão dos X-Men, né? A escravidão americana mesmo, né? Essa questão da exploração da mão de obra africana, a escravidão acabou nos Estados Unidos em 1865, né? Naquele contexto da Guerra Civil Americana, mas a gente observa que, de um modo geral, o racismo e a segregação lá não acabou, né? Até os dias de hoje, mas principalmente na meados do século XX, né? Não acabou no mundo, né, cara? Mas assim, nos Estados Unidos, os Estados Unidos eles ficaram muito marcados não por serem um país racista, porque infelizmente, cara, a gente pode dizer que todos são, né? O Brasil também é muito racista, a gente tem um racismo estrutural aqui, né, muito forte, mas nos Estados Unidos, ele, mesmo muito tempo depois da abolição da escravidão nos Estados Unidos, né, a gente pode dizer 100 anos após, eles ainda tinham leis racistas. E isso que torna muito, muito marcante, né, nos Estados Unidos. A própria Constituição Histórica, né, aquela divisão entre Sul e Norte, as características ali que levaram à Guerra de Secessão, né? Uma guerra cujo o foco central era justamente a questão escravista. A Guerra de Secessão aconteceu entre 1861 e 65, ali aproximadamente 4 ou 5 anos, e de um modo geral, né, não é o objetivo hoje aqui falar sobre ela, mas de um modo geral, você tinha o sul dos Estados Unidos que lutava, entre aspas gigantescas aqui, né, lutava pelos seus direitos de possuir escravos, enquanto o norte, com uma ideia mais libertadora, vamos colocar assim, não sei se é a palavra correta, né? Então teve essa guerra e por fim o norte ganhou essa guerra. E como vocês falaram, essa questão das leis que se manifestaram por muito tempo, vocês tem até um exemplo que são as leis Jim Crow, né? Que afirmam essa questão dos negros após a abolição da escravatura. Ok, eles não são mais escravizados, não são mais pessoas enxergadas como produtos, né? Posse de algum senhor branco, de algum latifundiário, etc. Mas, apesar deles serem libertos, eles têm que ser segregados. Então essas leis Jim Crow, que aconteceram nos Estados Unidos, por muitas vezes você tinha espaços separados para pessoas afrodescendentes, tá? Tanto no ônibus quanto em ambientes públicos, bebedouros, por exemplo, né? Banheiro, bebedouro. Você tinha o bebedouro para branco e o bebedouro para negro, como se de alguma forma uma pessoa que utilizasse um bebedouro pudesse contaminar de alguma forma, né? Isso obviamente, uma postura racista e mais chocante ser aplicada através de uma lei, né? Pô, e assim, a Guerra de Secessão é lá do século XIX, né? Mas essas leis que você tá falando, as leis de Jim Crow, são de 60 anos atrás. Sim. Isso que é mais curioso, né? Como eu falei, a Guerra de Secessão aconteceu lá no passado, em 1865, mas 100 anos depois, praticamente, você ainda tinha muito presente essa questão do racismo nos Estados Unidos, e isso se reflete até hoje, né? Inclusive eu tenho um relato aqui a fazer, não sei se o Felipe Sampaio vai ficar chateado comigo. Recentemente ele já até sabe o que é que eu vou falar, né? Recentemente teve uma postagem no Instagram, eu não lembro qual era a temática central da página, mas o meme era o seguinte: um americano típico, tá? Era uma pessoa falando em inglês, se manifestando
em dois momentos separados, né? Pessoas que têm superpoder e que combatem o crime, e aí o americano ali, o narrador do meme, falando, nossa, que legal, que bacana, poxa, isso é interessante, isso é maneiro. Foi assim, ó, o cara chegava pro Capitão América e falava, nossa, como você conseguiu esses poderes? O cara falava, tomei um soro, tomei um super soro e tal. Ele, nossa, que legal. E você, do Doutor Estranho, como é que você conseguiu? Ah, eu estudei muito e tal. Ele, poxa, que maneiro, então posso ser como você um dia, né, tal. Aí ele vira pra um mutante, né, dos X-Men e fala assim, pô, e você, como é que você conseguiu esses poderes? Aí ele fala, eu nasci assim. Aí o cara fecha a cara, cospe no chão e fala, aberração. Tá ligado? Cara, inclusive, foi interessante você ter falado isso, porque eu fiz um comentário. É disso que eu ia falar. Fiz um comentário nessa postagem, né? E... assim, cara, não foi pensando em causar. Em causar, não, cara. Mas, assim, eu botei... Era uma postagem de um americano, né? Então eu até botei em inglês e tudo. Eu falei... soa como um americano normal pra mim. Um americano botei lá. Senhores. Tem 3 mil comentários lá. Aliás, 3 mil likes, né? E tipo assim, papo de 200 comentários lá. E o pessoal desesperado lá, reclamando pra caramba, falando que os Estados Unidos é o país menos racista do mundo. Aí teve cara que falou, pô, mas no Brasil tem isso, aquilo, outro. Eu fiquei assim, caraca, mano. O cara teve que me stalkear, tá ligado? Entrar na minha página. Porque em nenhum momento eu falei que eu sou brasileiro. O cara foi na minha página, no perfil do Instagram, pra ver qual era a minha nacionalidade, pra poder me responder. Pô, existe uma coisa mais racista do que essa? Caraca, mano, só a escravidão mesmo. Porque, pô, o cara ter que saber de onde eu venho pra poder responder qualquer coisa a mim, ter alguma ideia sobre mim, baseada no que eu sou etnicamente, pô, mano. Aí eu falei assim, eu não vou nem ficar respondendo esse pessoal, não. Deixa aí, desativei ali as notificações e deixei pra lá, porque não vale a pena, não. Aquele filme lá dos anos 60, 70, eu não lembro exatamente, que chama Easy Rider, que tem uma parte muito interessante, maneiraço, que fala assim que esse ideal de liberdade, né, norte-americano, as pessoas são capazes de te perseguir, talvez de te matar, espancado, pra te provar que eles são livres. Se você não concorda. É isso, cara. Exatamente. Uma das cenas finais desse filme aí, rapidamente aqui, sem querer dar spoiler, mas já dando, é justamente o motoqueiro, né, o motociclista, a dupla de motociclistas ali. Eles representam uma revolução social, porque eles querem lutar contra todos aqueles estigmas e tudo mais. E, por exemplo, eles têm o cabelão, né? Eles não cortam o cabelo batidinho, igual o estilo militar, que era muito comum na década de 50 e 60, muito em prol da Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Mas aí estão na estrada e aí vem um fazendeiro com um carro e pergunta pra eles, por que você não corta o cabelo? Né? Então, realmente, tem muito essa figura do tipo assim, não, a gente é super livre para viver aquilo que, na verdade, a gente impõe como regra. Então, a liberdade aqui, ela é, de um modo geral, bem discutível, né? Isso aí que o Raul tá falando. E essas questões étnico-raciais, elas são feridas muito profundas, né? São para nós brasileiros, mas pro caso dos Estados Unidos é uma questão de formação da nação, né? Cara, isso aí que você falou é interessante pra caramba, velho. É interessante pra caramba, porque... Ainda ligando um ponto com esse episódio do Felipe Sampaio aí, você vê os americanos, porque muitas das pessoas que se doeram e responderam a postagem dele eram americanas, você vê de um modo geral o estadunidense querendo afirmar que eles não são racistas e ao mesmo tempo sendo. Sim. Né? Eu acho que aqui no Brasil isso acontece um pouco do inverso, porque a gente tem um pouco... Tá? Não estou falando por todos os brasileiros, por toda a nossa história, mas eu acho que aqui no Brasil isso é um pouco mais evidente. Eu acho que a gente tem um pouco dessa consciência do nosso legado escravagista. Tá? Eu acho que no Brasil aqui a gente tem essa... A gente pode observar que assim, a gente sabe que teve a escravidão, a gente sabe que não houve uma ressocialização no Brasil e que por isso a gente enxerga pessoas afrodescendentes de um modo geral, estatisticamente, né? Nos trabalhos... como é que eu vou dizer assim?
nos subempregos. Menos prestigiados. Menos prestigiados. Né? Excelente, excelente. Acho que essa é a forma de falar. Menos prestigiados, e a gente tende a enxergar isso como uma forma de dívida. Nos Estados Unidos, não. Eu acho que nos Estados Unidos, há exemplo aí da galera que comentou a postagem de Felipe Sampaio, a forma deles de lutar contra isso é afirmar que isso não acontece. Não, a gente não é racista coisa nenhuma, a gente é a terra que representa a liberdade, sendo que até, como a gente está mostrando aqui, até 100 anos depois da escravidão, né, na década de 1960 ali, a galera ainda estava segregando os negros como se eles fossem de alguma forma inferiores. Senão um negro, uma pessoa afrodescendente, uma pessoa afro-americana não podia beber num bebedouro, no mesmo bebedouro que uma pessoa branca. Tá? Não, mas eu acho que essa é a diferença entre nós e eles. Porque assim, isso, exatamente. O racismo estrutural, aquele preconceito, aquela ideia prévia que você tem sobre a pessoa ao bater os olhos nela, ela existe no Brasil e muito. E muito. Né? Até porque nós tivemos escravidão por muito mais tempo que eles. Por muito mais tempo, exatamente. Nós fomos né? o último país a abolir a escravidão nas Américas, cara. Né? O que é um motivo de vergonha total. Mas assim, a gente não teve essa separação posteriormente, né, legalizada como eles tiveram. Porque lá eles achavam, eles justificavam um racismo latente, tá, através da lei, lógico, né, mas assim, uma lei que era baseada naquele darwinismo social, né, que é uma deturpação da teoria, né, de Charles Darwin, né, da evolução das espécies, né, da seleção natural. Eles já falavam que, tipo assim, não, o branco é uma evolução, que o branco é superior, tal. E eles usavam... A raça ariana, né? Exatamente. E eles usavam isso para manter aquela ideia de, entre aspas, separados, mas iguais, né? Isso, perfeitamente. Então, assim, tá bom, vocês são seres humanos igual a gente, vocês têm os mesmos direitos, beleza, mas vocês não vão se misturar com a gente. Pelo bem da nossa classe, entendeu? Então vocês ficam aí, a gente fica aqui. Então isso foi institucionalizado, né? Isso era legalizado, enquanto aqui no Brasil isso é... Qual é a palavra? Velado. É velado, exatamente. Entendeu? E é um sentimento que é passado, assim, os anos vão se passando, esse sentimento continua presente aqui, né, de que, através de, às vezes, de piadas, né, ou de uns comentários que são ditos ali ao pé do ouvido ali, né, porque as próprias pessoas têm vergonha de assumir que são, mas é aquele pessoal que faz aquela piada, né, de preto que não caga na entrada, caga na saída, tal, e todo mundo já ouviu isso aqui, tá entendendo? Como se fosse normal. Mesmo a gente sabendo que é um absurdo. Então, é aquela... não, tô só brincando, né? Daí que vem aquela história de... não, hoje em dia ninguém pode brincar. Na minha época, a gente chamava o nosso amigo negro de macaco e tava tudo bem, isso é só uma brincadeira. Tal. Não, cara, não é só uma brincadeira. É um racismo velado que a gente tem até hoje. E as pessoas lutam pelo direito de ter esse racismo velado. Eles vêm com esse argumento de que é só uma brincadeira... Mas o oposto não acontece, né? Eu tenho certeza que toda vez que nós, né? Toda vez que nós fazemos uma piada racista com uma pessoa afro-brasileira, isso reflete algum momento de racismo verdadeiro que essa pessoa passou na sua vida, né? Então, por mais que você tenha intimidade com essa pessoa, por mais que ela seja um amigo seu, né? Poxa, quando você faz uma piada que ressalta essa diferença étnica, você tá lembrando ela daquele momento de racismo que ela passou. Cara, eu tenho certeza que toda pessoa... eu não tenho lugar de fala aqui, tá? Para que fique bem claro, eu me considero uma pessoa branca, eu não tenho lugar de fala, mas eu tenho certeza que toda pessoa afro-brasileira no país, em algum momento, passou por algum momento de racismo, cara. E quando você brinca com ela tá lembrando daquilo. Sabe? Não fica legal. Não fica interessante, né? E aí, voltando aqui pra temática dos Estados Unidos, isso era ressaltado. Mas deixa o Raul falar aí. Que sim, com certeza. O Raul tá segurando aí, pode falar. O que eu ia falar é que a questão étnica do Brasil, ela é um pouco mais diluída, né? Igual você falou assim, que você se considera branco, né? Mas, se qualquer um de nós aqui for lá pros Estados Unidos, for lá pra Disney, lá no meio da Flórida, né? A gente é latino, parceiro.
E lá, esse lance do preconceito, ele não existe apenas com as pessoas negras, os afro-americanos, né? Talvez seja a questão mais contundente, mas em relação aos asiáticos, aos árabes, aos mexicanos, né? Pois é. Então, a questão étnica, ela é uma ferida social muito mais profunda lá assim, tem as suas características, né, lá para os Estados Unidos, que talvez para nós aqui. Porque, cara, o sentimento de nacionalismo no Brasil, ele não é uma parada que pega a gente igual nos Estados Unidos ou em países europeus. O nosso nacionalismo, ele é fraturado, né? A gente não tem um sentimento de nação tão forte como existe em outros lugares. Tanto que, pô, a gente não tem problema nenhum de receber um estrangeiro, um argentino que vem aqui pro Brasil, abre um restaurante de feijoada, saca? A gente vai lá e come a feijoada numa boa. Se for bom, a gente ainda diz que é bom. Agora, tipo, isso não existe, sei lá. E a gente ainda tenta falar espanhol com ele, né? Não, e é interessante que nos Estados Unidos, essa noção de background, né, que eles chamam, né, de origem é muito forte. Tipo, se nós aqui somos brasileiros, se algum de nós for morar nos Estados Unidos e tiver um filho lá, esse filho não vai ser americano, mesmo se a mãe for americana, mas esse filho não vai ser americano, esse filho vai ser brasileiro, porque a ancestralidade dele é brasileira, né? Então eles levam isso muito a sério lá. Aqui não, aqui eu não sei, eu não digo que isso é bom nem ruim. Aqui, se o mesmo casal, né, tiver 2 filhos, e isso que eu vou falar é muito comum, né, porque nós somos um país muito miscigenado. Se um filho nasce com um tom de pele um pouco mais escuro que o outro, um é mais clarinho, o outro é mais escuro, um é considerado negro, o outro é considerado branco. A gente tem um racismo muito esquisito, cara, que ele é atrelado especificamente ao tom da pele, acabou. Sim, assim, nada mais importa. A sua pele é escura, você é negro. A sua pele é clara, você é branco. E não faz sentido nenhum. Ninguém quer saber de onde veio, entendeu? Assim, eu não digo nem que isso é melhor ou que é pior. Eu acho os dois igualmente bizarros. Pô, sabe? É o nosso passado colonial, cara. A gente tem um desejo lá no fundo, assim, do subconsciente de ser europeu, parece, né? É o eurocentrismo. Porque a gente foi criado pra isso, né, cara? Exatamente. Mas isso aí que você tá falando, eu acho que é justamente o ponto que diverge, como a gente tá falando aqui, o ponto que diverge entre nós e os Estados Unidos. Porque, por exemplo, a gente teve recentemente, nas eleições, né, nesse momento que o Brasil está extremamente polarizado, né, entre 2 facções, entre 2 partidos políticos, a gente teve um episódio que, se eu não me engano, foi em Curitiba. O pessoal fez uma tentativa de demonstração marcial de juramento à bandeira, tá? Que é uma prática muito comum nas Forças Armadas, que os soldados fazem juramento à bandeira e que eles estendem a mão paralela ao solo e fazem juramento à bandeira de morrer pela pátria, no caso de guerra e tudo mais. Isso é comum, tá? Isso é frequente nas Forças Armadas. Só que a população civil como um todo, lá em Curitiba, nesse episódio, eles ficaram com a mão meio... não ficaram paralelo ao solo, ficaram um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo. E, cara, isso causou uma polêmica gigantesca aqui no Brasil. Isso é bem recente, eu acho que todo mundo vai lembrar, né? Houve uma manifestação muito grande na internet da galera falando: pô, isso aí é uma demonstração nazista, justamente por causa do braço estendido para frente, né? O pessoal falando que isso era uma demonstração nazista, um posicionamento fascista aqui no Brasil, isso tinha que ser combatido e tudo mais. Então, houve uma demonstração popular, minha voz até falhou aqui, houve uma demonstração popular contrária àquilo ali. Enquanto nos Estados Unidos, você tem cada vez mais movimentos neonazistas, tá? Isso é muito comum. Eu peguei aqui uma reportagem de 2017 da BBC, por exemplo, que fala o seguinte, ó. De 2017, tá? Então alguns anos atrás, mas você vê que é relativamente recente, que diz o seguinte: no final de semana, enquanto centenas de supremacistas brancos agitavam símbolos nazistas e gritavam palavras de ordem contra judeus e outras minorias em Charlottesville, Virgínia, Estados Unidos, um cidadão americano era agredido e preso por fazer a polêmica saudação de Heil Hitler em Dresden, na Alemanha, tá? Então eu acho que isso aqui é para realmente
criar essa fotografia da diferença entre o Brasil e os Estados Unidos. Enquanto no Brasil, se você tem uma postura minimamente racista, você é contestado, você é oprimido. Nos Estados Unidos, você tem grupos que, até partidos políticos, cara, que demonstram porque eles chamam... esse segmento. Eles chamam isso de liberdade de expressão, né, cara? Isso, caraca, isso é loucura. Monark, né? Isso é doideira. Pra quem não sabe aí, pô, o podcaster aí, o Monark, né, que fazia parte do Flow, ele foi convidado a se retirar justamente por isso, né? Porque ele afundou o Flow, né? Acabou com os patrocínios do podcast Flow, depois de um episódio em que ele falou que, pô, era favorável a que houvesse um partido nazista no Brasil. Tipo, mano, nesse caso, extremamente eu entendo, polêmico, cara. Eu entendo que ele não seja nazista, cara. Ele falou isso só porque ele é muito burro, entendeu? Mas assim, isso aí é importante a gente ver pra gente saber separar o que realmente é liberdade de expressão e o que é apologia a crime, sabe? Porque, pô, não, todo mundo tem direito a falar o que pensa, tal. Eu entendi o que ele quis dizer com isso. Só que é uma fala muito burra. Cara, não tem outra palavra, é uma fala burra. Fala sabe? Pô, é muito burro o cara pensar isso porque o nazismo, ele simboliza um crime. Agora, eu não vou ser leviano em dizer que, tipo assim, não, o nazismo foi o grande mal da sociedade, o bicho-papão e pô, os Estados Unidos era o mocinho da história. Não. Só que assim, um ser errado não faz do outro certo, sabe? Mas enfim, vamos voltar aqui para os Estados Unidos, que pô, mas tem tudo a ver com isso aí. A gente tá falando muito de atualidade, né? Mas eu acho muito importante a gente falar sobre esse contexto, né, das leis racistas dos Estados Unidos, que elas começaram ali no início, né, do século XX, lá 1913, se eu não me engano, né, com aquele presidente Woodrow Wilson, não é isso aí? Sim. Que foram as leis chamadas de Jim Crow, porque o Jim Crow, ele era um personagem, né, que provavelmente ele foi originado de uma canção chamada Jump Jim Crow, né? E ele é um personagem que foi protagonizado por vários artistas, né? E era um personagem que era desenhado também em quadrinhos, em panfletos e tal, que era uma versão assim de uma pessoa negra, mas assim feita com extremo deboche, né? Uma pessoa negra totalmente esfarrapada, tal. Pejorativo. Quando ele era pejorativo, essa é a palavra, isso, totalmente pejorativo, né? E era feito pra ser engraçado, tipo assim, esse pobre coitado aí, ó, que engraçado, entendeu? Esse cara negro aí, todo errado, todo esquisito, todo maltrapilho, né? E o pior é que quando eram protagonizados assim através do teatro, por exemplo, né, em shows de humor e tudo, obviamente eram protagonizados por pessoas brancas que pintavam o rosto. Pessoas brancas se pintavam pra debochar, pô, pra zoar, né? Era uma parada super pejorativa e tudo. Tanto que até hoje nos Estados Unidos é uma coisa muito grave você se pintar, tipo assim, uma pessoa branca pintar o rosto de preto pra protagonizar uma pessoa negra, né? Isso é uma ferida aberta lá, né? É um problema muito grande, eles chamam de blackface, né? E, inclusive, tem alguns... Eu tenho até vergonha de falar isso, mas tem alguns humoristas que aqui no Brasil, tipo, papo de 2 anos atrás, estavam fazendo isso, mas deixa quieto isso aí, que eu não acho que não vale a pena nem citar esse pessoal pra não dar ibope, né? Mas isso aí foi uma coisa que, justamente como a gente estava falando, que reforçou o racismo de pessoas que já foram criadas para ser assim, né? Para serem racistas, pessoas que cresceram com os pais e os avós falando da época que tinham escravos e que depois que acabou a escravidão, aí acabou a escravidão, essas pessoas que usavam um trabalho um trabalho escravo,
elas obviamente perderam muito dinheiro, então são pessoas que têm um rancor muito grande das pessoas negras, como se fosse culpa delas, né? Uma certa decadência social que essas pessoas tiveram, tal, né? Inclusive que acaba criando uma nova classe no futuro, né? Que é o que hoje a gente vive, né? Que é o pessoal que os próprios americanos chamam de white trash, né? É o lixo branco. Que são aquelas pessoas do sul, pessoas brancas do sul, que são extremamente pobres, extremamente ignorantes, né? Que a grande maioria... Né? Os rednecks, né? O redneck é de quê? É o pescoço vermelho. Por quê? São pessoas brancas que vivem de trabalho braçal, ficam no sol, entendeu? E acabam tendo uma queimadura no pescoço, né? Onde não é tampado, né? Pela camisa, então por isso que são rednecks. Então são pessoas brancas que foram forçadas a começar a fazer um trabalho braçal depois que perderam as suas pessoas escravizadas, entendeu? Então são pessoas que têm pouco acesso à educação, na maioria das vezes, né? São taxados como caipiras e tudo, e são extremamente racistas, justamente porque botam a culpa da sua atual situação na falta de escravos, né? E nas pessoas negras que supostamente roubam os seus trabalhos. Pô, e aí, eu acho que pra gente fechar esse contexto aí dos anos 60 nos Estados Unidos, que eu acho que é o nosso foco hoje, acho que a gente tem que falar um pouco aí da Segunda Guerra Mundial, né? Aquilo Com que a certeza. gente falava agora há pouco do nazismo, né? É claro que houveram outros motivos, mas o que convenceu o americano comum a lutar na Segunda Guerra era a ideia de que o nazismo representava o mal, em algum contexto até o próprio demônio, né? E a ideologia dos fascismos da Europa, do nazismo, era uma ideologia preconceituosa, né? Então, os Estados Unidos lutaram na Segunda Guerra, lutaram contra uma ideologia racista, uma ideologia preconceituosa, e não fazia sentido a sua própria sociedade interior continuar com essas contradições, né? Propagando racismo, propagando essas leis segregacionistas. Essas questões elas vão explodir entre as décadas de 50 e 60, mas que já havia essa contestação do racismo, das leis segregacionistas desde o início do século XX, desde antes até, de fato já existia. Sim, desde antes mesmo. Eu peguei um extratozinho aqui de uma notícia também, que fala que foi entre 1890 e 1910, né? Daqueles estados sulistas americanos que lutaram em prol da escravidão, de manter a escravidão, pelo seu direito de possuir escravos, né? Desses 10 estados, aliás, dos 11 estados, 10 que faziam parte faziam parte da Confederação Americana, que era o sul dos Estados Unidos ali, lutaram justamente para manter emendas constitucionais que privavam os afrodescendentes, os negros libertos, né, os africanos libertos, de possuir direitos civis e trabalhistas, assim como as pessoas brancas, né, que é justamente o que o Sampaio estava falando aí do direito trabalhista, né, quando você tinha o homem branco representando uma pessoa negra, pintando a cara no teatro, por exemplo, né? Então você via um racismo em duas fases, né? Ao mesmo tempo que você está satirizando uma situação segregacionista, você também está tirando o trabalho do negro, você está colocando um branco para representar um negro, enfim. Mas isso aí que você está falando, Raul, é muito importante também, porque é nesse contexto, pós-Segunda Guerra Mundial, que a gente começa a ter o contexto de Guerra Fria, que a mente das pessoas, a mídia, estava muito voltada para o contexto da Guerra Fria contra a União Soviética, né? Então você tinha todo aquele contexto de tecnologia nuclear, de bombas nucleares, de radiação, e aí isso somado com todas as teorias eugenistas de supremacia racial vão desencadear, principalmente nos Estados Unidos, movimentos e manifestações em prol dessas minorias étnicas, né? Porque vão enxergar, a mídia vai mostrar que assim, essas duas coisas somadas, a mutação genética e a segregação racial, vão se unir e vão criar todo o contexto aqui, que a gente na verdade nem abordou ainda, mas que é o contexto principal do episódio de hoje, que são os X-Men, né, que são os mutantes, essas pessoas que possuem superpoderes ou minimamente habilidades especiais. Vão ser esses dois fatores genético e tecnológico somados para criar essa figura dos X-Men,
né, dentro desse contexto de luta por direitos civis e luta por direitos étnicos. Pois é, os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra, eles vivem um momento de desenvolvimento econômico, né? Eles são os grandes vencedores da Segunda Guerra, principalmente no aspecto econômico. Há controvérsias, né? Mas a gente fala isso em outro momento. Beleza. E aí o que rola? As pessoas começam a ter acesso a bens de consumo, a bens de entretenimento, que de maneira mais fácil, né? De maneira mais facilitada. E aí isso tem assim, o crescimento da televisão, né, nos anos 50, e também da arte em quadrinhos, né? Essas histórias em quadrinhos, que elas começam lá com... tem um cara que antes que eu esqueci o nome, cara, que é o Flash Gordon. Aí tem lá o John Carter de Marte, né? O próprio Superman. Esse interesse pelos quadrinhos, ele tá aí nesse contexto também da possibilidade de acesso aos bens culturais. E é interessante que o Stan Lee, ele tem umas ideias um pouco diferentes, né? O Stan Lee, para quem não sabe, né, um grande criador aí de heróis, né, de histórias em quadrinhos, e eu vou dizer criador entre aspas da Marvel, né? Mas assim, ele é a cara da Marvel, né? Ele é o grande símbolo da Marvel. Ele virou o mascote da Marvel, vamos dizer assim, né? E ele tinha umas ideias bem diferentes. Ele foi muito bem sucedido com o Quarteto Fantástico, né? Que mostrava justamente assim os heróis mais diferentes. Um cara que era feito de pedra, entendeu? Um cara que se esticava, uma mulher que ficava invisível, um cara que pegava fogo, né? Então não era só aquele herói tradicional, quase que um cavaleiro, né, moderno, como o Super-Homem era. O Super-Homem, ele é um deus, né? É um deus grego moderno, vamos dizer assim, né? Ele não, ele começou a fazer umas coisas mais diferentes. Aí depois ele fez o Homem-Aranha, também, foi um grande sucesso e tal. E nesse contexto, ele cria, a gente vai discutir mais pra frente se intencionalmente ou não, mas em 1963, se eu não me engano, ele lança a primeira revista, né, junto com o Jack Kirby, que fazia a maior parte das criações com ele. Ele lança a primeira revista dos X-Men, né, que é um grupo, né, um grupo de heróis que, na verdade, são mutantes, são pessoas que nasceram com algum tipo de mutação genética, né, que acabam dando a essas pessoas aparências e poderes variados, né? E é muito interessante justamente que tenha aparecido nessa época, porque a grande trama dos X-Men é justamente essa. Dentro do mundo dos X-Men, pessoas nascem diferentes, né? E são hostilizadas pelas pessoas comuns, né? Pelas pessoas que se consideram normais, né? Então isso tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, principalmente por ter sido nos anos 60, que foi tipo o ápice dessa luta, dessa revolta contra esse racismo, das leis do apartheid, né? Porque da segregação, né? Aliás, lei de segregação, porque é justamente a época, né, que a gente tem os grandes líderes de movimentos sociais negros, né? A gente pode falar aí de Martin Luther King, né? Lógico que a gente vai desenvolver, vai falar mais ainda sobre ele, que é muito interessante, sobre o Malcolm X, né? E foi nesse contexto aí que começaram a acontecer alguns fatos históricos muito relevantes, como, por exemplo, a prisão de Rosa Parks, né? Que, na verdade, aconteceu em 1955, se eu não me engano, né? Mas eu acho que foi um dos primeiros, assim, acontecimentos de vulto mundial, né? Que foi justamente uma mulher que já era uma representante, né, de ativismo negro, né? E ela entrou num ônibus, e nessa época os ônibus tinham lugares demarcados para pessoas de cor, né? Era assim que eles chamavam de colored, né? The colored people, né? As pessoas de cor sentavam ao fundo, né? E se faltasse assento para pessoas brancas, essas pessoas iam levantar para a pessoa branca sentar.
Ela entrou no ônibus e sentou no banco da frente. Um senhor branco chegou e falou, levanta, que eu vou sentar. E ela falou, não vou levantar. Aí o ônibus parou, o motorista foi até lá, falou, senhora, ou a senhora dá espaço para ele sentar, ou a senhora vai descer. Ela, não vou levantar. E a polícia foi chamada e ela foi presa. Entendeu? Isso é um dos grandes acontecimentos, né, dessa luta, né, dessa revolta social aí em nome dos direitos das pessoas negras nos Estados Unidos. É incrível como nem sempre a lei representa uma questão ética, né? Exatamente. Porque exatamente. assim, por isso que a moral e a ética são coisas bem diferentes. Ela estava infringindo uma lei. Isso que é mais absurdo de toda essa história. Ela estava, na prática, infringindo uma lei, que era sentar no local destinado para pessoas brancas, né? E é justamente são esses movimentos em prol dos direitos civis que se tornam muito importantes. Que, porra, hoje chega até a ser absurdo, né? A gente pensa assim, nossa, porra, tinha lugar para branca e para pessoa negra, mas naquela época era uma coisa instituída por lei. E justamente esse posicionamento dessa mulher que se tornou uma heroína para a causa, para o movimento afro-americano, foi uma coisa assim chocante, né? Tipo, caramba, ela não levantou para uma pessoa branca sentar. Hoje a gente sabe que isso é uma coisa tão... porra, tão óbvia, né? É o simbolismo, né, dessa situação toda. Hoje mesmo eu assisti um filme que no original se chama Son of South, né, que eu acho que em português é Filhos do Ódio, que ele conta a história de um cara chamado Bob Zellner, que ele é um homem branco do sul, do Alabama, né, e ele era neto de um cara muito importante da Ku Klux Klan, inclusive, né, que é justamente um grupo que durante muitas décadas perseguiu covardemente pessoas negras e fez linchamentos e execuções de pessoas negras, tá? Um grupo extremamente racista americano. Grupo supremacista branco. Supremacista branco, exatamente. E esse cara foi um cara que justamente ele lutou pela igualdade, né, racial. É uma história real, inclusive. Não vou dizer pra vocês que é um filme muito bom, tá? Tem, assim, atuações meio ruins, o filme não é muito bem feito, mas a história é muito interessante, tá? E esse cara, inclusive, ele conheceu a Rosa Parks poucos anos após, tá? Esse cara realmente existiu. Ele tá vivo ainda, Bob Zellner. Ele tá vivo ainda. Ele é um cara branco que foi ativista nessa época aí, e no filme mostra ali que ele quase foi morto, inclusive, por grupos de pessoas brancas mesmo, né? E ele só não foi morto justamente por ele ser um cara branco, né, do sul, que era... Ele tinha uma família influente, ele era filho de pastor, né, e tal, e os caras meio que ficaram com o pé atrás, quando descobriram quem ele era, ficaram com o pé atrás de matar ele, né, e ter alguma represália. Mas enfim, fica a recomendação aí pra quem quiser saber um pouquinho mais sobre esses eventos, né? Mas só pra falar, cara, que assim, o ódio era tão grande, né, nessa época aí das pessoas negras, né, que até se você fosse branco, mas se você defendesse a pessoa negra, você virava um alvo também, entendeu? Você também era perseguido. Negro e lover, é muito interessante que chamavam, né? O amante de negros. Em muitos contextos, quando você defendia a causa, você é um negro lover. Né? Como esse filme é de 2020. E uma coisa que eu acho interessante também nesse filme é que ele deixa bem claro uma coisa, assim, me deixou até meio chocado, porque esse filme se passa, né, nos anos 60, né, lógico, mas ele tem algumas coisas que parecem muito atuais pra mim. Como, por exemplo, a justificativa que essas pessoas brancas davam para agredir essas pessoas negras, porque no filme mostra várias passeatas pacíficas de pessoas negras pedindo por igualdade, né, na legislação, principalmente para poder votar como pessoas brancas também, e etc. Né? Ou seja, exigindo direitos básicos de um ser humano normal. Né? E essas pessoas eram atacadas.
Não, mas escuta o que eu vou falar. Ó. Essas pessoas eram atacadas por pessoas brancas, né? Durante essas passeatas, porque essas pessoas brancas, muitos políticos, muitas pessoas influentes, eles faziam uma propaganda dizendo que, na verdade, aquele era um movimento comunista. Que aquelas eram pessoas comunistas que tinham recebido treinamento na União Soviética, que estavam tentando transformar os Estados Unidos numa nação comunista e que elas estavam armadas. Tá? Isso você vê no filme. As pessoas... isso era dito no rádio. Entendeu? Então, muitas das pessoas que iam até lá para combater essas passeatas, elas nem sabiam exatamente o que estava acontecendo. Isso parece muito com os dias de hoje, cara. Quando muitas pessoas associam o movimento por direitos das pessoas negras e da comunidade LGBTQIA+, com socialismo e comunismo. Quando a gente sabe que não tem nada a ver uma coisa com a outra, cara. Pô, o nome disso é histeria, né? Exatamente. Ela se deu lá nos Estados Unidos a partir do fim da década de 50, através lá do McCarthy, né? Do macartismo. E se fez uma caça às bruxas. Todos os políticos, artistas, pessoas de relevância social que tivessem alguma ligação com movimentos de esquerda, esses caras foram caçados, literalmente caçados. O FBI, a CIA, a criação dessas agências, elas se dão justamente nesse contexto de procurar, de caçar, de investigar ligações de americanos com o comunismo. E esses movimentos sociais, pela luta por direitos civis, luta por igualdade, eles despertaram esse medo anticomunista nesses grupos, né, mais conservadores, mais reacionários, no sentido de que isso poderia causar uma efervescência social, uma mobilização social que levasse a algum tipo de ação revolucionária, né? Esse era o grande medo dos Estados Unidos nas décadas de 50, 60 e, se brincar, até os dias de hoje. Cara, e o que é interessante é que esses movimentos aí que você tá citando, que tinham um pretexto, na verdade, segregador, racial, racista, eles atuavam e atuam, tá? De uma maneira velada. Vou dar um exemplo aqui. O Sampaio falou desse filme aí, Filhos do Ódio, alguma coisa. Isso me lembrou de uma série que, na verdade, eu tô assistindo pela segunda vez, que se chama Filhos da Anarquia. Tá? Um panorama breve sobre essa série que é muito interessante. É um clube de motoqueiros na cidade de Charming, na Califórnia, em que eles são traficantes de armas e tudo mais. Mas o que é importante dessa série que eu tô mencionando aqui? É que nela você vai ter um contexto racial muito forte, porque existe um grupo supremacista branco, um grupo eugenista, que se... como é que é a palavra? Que se camufla, acho que essa é a palavra, se camufla através de um partido político, um grupo político, eu não lembro se é exatamente um partido político, mas é um grupo que se titula como Liga dos Nacionalistas Americanos. Então eles vêm com uma proposta política quando na verdade a ideia deles é totalmente racista, né? De se livrar de se livrar dos afro-americanos e principalmente dos mexicanos também, como é abordado na série, né? Então isso é bem presente nos Estados Unidos até hoje. Vocês citaram aí também a Ku Klux Klan. Porra, isso é recente, cara. Em termos históricos, isso é recente, cara. Você criar um grupo após a abolição da escravatura para causar violência mesmo, né? Para causar dentro da ideia deles, um holocausto racial, cara, isso é recente, cara. A Ku Klux Klan, se vocês pesquisarem na internet, se vocês jogarem, né, grupos neonazistas, Ku Klux Klan nos Estados Unidos, cara, vocês vão ver que existem grupos hoje, no ano de 2024, que exercem esse pensamento, essa, entre aspas, ideologia, tá? Então isso é uma coisa muito presente, muito real mesmo. Nunca deixou de existir, né? Pô, pegando esse gancho aí da Guerra Fria, né? A questão da disputa por tecnologias, por criação de novas armas, isso também é o pano de fundo para essas histórias em quadrinhos, né? Como os X-Men. Os X-Men, eles são os filhos do átomo. Essas mutações genéticas que geraram esses seres humanos com habilidades especiais seriam justamente de pessoas expostas à radiação, né? À energia nuclear. É isso que teria feito surgir os X-Men.
Engraçado como a radiação era extremamente mal compreendida, né, nesse período. Ela continua sendo muito mal compreendida. Cara, e as questões assim em relação à compreensão do universo, né? Os avanços na astronomia. As pessoas tinham medo danado dos homenzinhos verdes de Marte, né? Esse imaginário ele tá bem presente, né? Nas histórias em quadrinhos, nos filmes, nessas histórias no Tunes, que por exemplo, tem aquele personagem que é marciano, né? Isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar, que é você ver que a história, né, os acontecimentos históricos e políticos, eles vão moldando a cultura popular, né? Porque a gente vê, antes, no início era muito... Era muita arte sobre Idade Média e cavaleirismo, né? No caso, muitos livros, né? Sobre romances cavaleirescos, né? E depois, no início ali do cinema dos Estados Unidos, tal, era muito Velho Oeste. Depois eram gangsters e mafiosos, né? Mafiosos italianos e detetives, né? Depois vem histórias extraterrestres, né? Junto com a corrida espacial, né? O pessoal começa a falar de espaço, de extraterrestres e tal. E depois, justamente, da ameaça atômica, né? Depois do fim da guerra, justamente essas mutações genéticas e tudo, né? E justamente tem muito a ver, os X-Men tem muito a ver com isso, né? Justamente porque a gente vê tanto nos quadrinhos quanto nos desenhos, né, cara? A série uma série de animação que ficou extremamente famosa foi aquela X-Men dos anos 90, né? Que agora recebeu uma continuação agora, depois de tantos anos, né? Que é o X-Men 97, que é justamente o ano em que foi lançado primeiramente, né? E a continuação voltou agora. E você vê justamente muitos protestos, né, da parte dos mutantes que querem ser tratados como pessoas iguais, e justamente a repressão dessas pessoas que, entre aspas, são normais, né, que querem controlar os mutantes, né, como se fossem uma ameaça e tudo mais, né. E é interessante porque dentro desse contexto dos X-Men, nós temos duas figuras muito importantes, que são o Professor Xavier, que ele é o líder, né, o mentor e o criador dos X-Men, né, que é um homem culto, um homem extremamente inteligente, né, que tem poderes psíquicos e tal, que é isso, ele é o professor, ele é chamado de professor, né, que ele faz uma escola, né, para treinar mutantes para se defenderem, né. E do outro lado, existe um outro mutante chamado Magneto, né, que ele é um sobrevivente da Segunda Guerra, né, um sobrevivente do Holocausto, e ele viu o horror de perto ali, né, do preconceito e do racismo em si, e ele se revolta e ele tem uma resposta diferente do Charles, né, que o Charles, a princípio, ele é pacifista, né, ele quer que os mutantes sejam respeitados, quer que se defenda, mas ele defende como é que eu vou dizer? Uma convivência amigável entre os mutantes e não mutantes. Já o Magneto não, fala assim, ó, nós somos uma raça superior e nós vamos lutar para prevalecer, né? Já que vocês tentam matar a gente vai matar vocês. Entendeu? A gente vai responder à violência com que vocês têm tratado a gente. Então, um cara mais contundente, né? E muitas pessoas fazem analogia dessas duas figuras ficcionais com duas figuras históricas desse período aqui, que são justamente o Martin Luther King e o Malcolm X, né? Sendo, entre aspas, né, o Professor Xavier o Martin Luther King e o Magneto sendo o Malcolm X, né? Lembrando que o Martin Luther King, cara, ele tá diretamente ligado com essa história que eu contei da Rosa Parks e do Bob Zellman, né, que justamente em Montgomery, né, quando teve esse caso aí da Rosa Parks, que foi presa depois de se recusar a levantar no ônibus, o Martin Luther King ele liderou um boicote,
né, aos ônibus, que foi uma forma de protestar, né, contra o acontecido de forma pacífica, né? Ele, que era um reverendo, era um líder religioso, ele foi o primeiro presidente de uma conferência da liderança cristã do Sul, né? Então, ele, através dessa influência religiosa que ele tinha e política, obviamente, ele deu a ideia para as pessoas negras ali da cidade de Montgomery boicotarem os ônibus, ou seja, andem, não peguem os ônibus, vão andando, entendeu? Onde vocês forem, vão trabalhar andando, vão para a igreja andando, né? Para esse pessoal sentir que nós fazemos diferença, entendeu? Nós, já que eles não estão respeitando a gente não vai andar nesses ônibus. E eles conseguiram uma mudança na lei fazendo isso, fazendo boicote. Esse não foi o único, né? Mas foi um que ficou muito marcado, né? Porque esse grande líder político e religioso, ele se inspirou não só nas suas crenças cristãs, mas pelo ativismo não violento de Mahatma Gandhi, inclusive, né? Que vale um outro episódio também. Pois é, eu acho que é o momento da gente, brevemente, assim, traçar talvez um perfil biográfico desses dois personagens que a gente vai falar bastante. Sim, por favor. Dr. King e do Malcolm X. Bom, você já falou aí um pouco que o Martin Luther King ele era um pastor protestante, né? E o que pega? Durante os anos 30... Até só fazer um adendo aqui, inclusive o nome dele vem daí, né? Que na verdade ele era o Martin Luther King Jr., né? O pai dele era Martin Luther King, em homenagem ao cara que iniciou o protestantismo, né? Que foi Martin Luther. Mas você tá ligado que tanto o pai quanto o filho, eles nasceram Michael King. Isso, eles mudaram depois em homenagem ao protestantista original, vamos dizer assim. Protestante original. Pô, o que rolou? O pai do Martin Luther King, ele já era um ativista pelos direitos civis da população afro-americana, enfim, desde sempre. E durante os anos 30, momento ali de ascensão do nazismo, o pai do Martin Luther King visitou a Alemanha nazista. Lá ele teve a oportunidade de ver, de presenciar a ideologia preconceituosa em relação não só aos judeus, mas também às pessoas afrodescendentes. E também teve a oportunidade de visitar a igreja lá onde o Martinho Lutero pregou ali as 95 teses, né, que fizeram questionar a organização da Igreja Católica e geraram uma nova religião, a religião protestante. Ele sente lá uma inspiração divina e decide mudar de nome. E passa de Michael para Martin Luther King, que seria Martim Lutero em português, isso, né? Homenagem ao criador aí o principal influenciador do protestantismo. E o Júnior, né? O Martin Luther King Jr. também passa a adotar o mesmo nome. O Martin Luther King ele era muito inteligente, então ele termina muito cedo os estudos e inicia muito cedo também a faculdade de Sociologia. Momento em que as faculdades estavam esvaziadas em função dos alistamentos para a Segunda Guerra. Então o Martin Luther King ele é aceito na faculdade com pouco mais de 15 anos de idade, eu não lembro exatamente a idade, mas muito jovem, e se forma em Sociologia. E após se formar em Sociologia, ele sente o chamado para seguir a profissão do pai, que é a de pastor evangélico, e se forma também em Teologia. E o interessante é que todos esses questionamentos em relação à igualdade civil nos Estados Unidos, eles vão ter um lugar de contestação interessante por ser um país de maioria protestante. Então você tem um pastor protestante utilizando muitas vezes a Bíblia, a própria história de Jesus, a teologia, para fazer as pessoas se questionarem em relação ao preconceito, ao racismo, e essas questões de igualdade, né, étnico-racial nos Estados Unidos. E nós temos também, no mesmo período, o Malcolm X. O Malcolm X ele tem uma origem até parecida com a do Martin Luther King. Os pais do Malcolm X, o pai principalmente, também era um religioso protestante da Igreja Batista, também tinha envolvimento com os direitos pela
igualdade civil dos Estados Unidos, só que o pai do Malcolm X vai ser morto de maneira violenta. Acredita-se que por membros da Ku Klux Klan. Depois disso, a vida dele... que a gente mencionou, né? Que é tão presente nos Estados Unidos, principalmente nesse período. Pois é, e que praticou violência extrema à população afro-americana, né? E aí, depois do assassinato do pai, ele passa por um turbilhão, assim. A mãe também, ela vai viver uma situação de colapso mental e acaba sendo internada num manicômio. E ele vai para adoção, passa a viver, assim, uma situação bem vulnerável, né? E se envolve com a vida do crime, com pequenos furtos, com o uso de substâncias, álcool, drogas, e acaba sendo preso. O Malcolm X, ele não se chama Malcolm X de nascença, ele era o Malcolm Little, né? Mas na prisão, ele vai ter contato ali com a ideologia islâmicas da Nação do Islã, que seria um grupo que é considerado extremista, inclusive, afro-muçulmano, que pregava um tipo de separação, um tipo de sociedade formada por afrodescendentes que se autogovernasse, que tivesse uma autonomia, uma liderança própria. Na prisão ele se envolve, se torna uma liderança desse grupo. Ele vai ser conhecido por toda a vida pela sua capacidade de oratória, capacidade de convencimento, de mobilização, né, das pessoas. Ele passa a ser uma liderança desse grupo islâmico. E quando ele sai da prisão, ele passa a ser conhecido também como um ativista pelos direitos civis das pessoas negras nos Estados Unidos. Mas, diferente do Martin Luther King, que tinha um discurso pacifista, um discurso de integração, de convivência, de tolerância, o Malcolm X não. Ele vai, inclusive, adotar esse nome de Malcolm X, dizendo que as pessoas negras nos Estados Unidos eram tratadas como animais, e animais não têm sobrenome. Então ele passa a usar o X como sobrenome. O que nos lembra muito o X do X-Men, né? Mas não tem nada a ver, é só uma coincidência. E ele pregava a resistência violenta. Ele pregava em devolver a violência recebida pelos afro-americanos, como assim, pagar com a mesma moeda, né? Enfim, eu acho que isso aí resume um pouco a história desses dois personagens. Excelente, cara. E assim, tem vários filmes que retratam essas duas grandes figuras da história aí, né, que foram muito importantes. Principalmente o Martin Luther King, ele é mais visado, né, ele é mais falado nos Estados Unidos, porque as pessoas, eu diria até erradamente, né, associam mais o Martin Luther King com um pensamento mais de direita, né? Não sei dizer porquê, mas o pessoal faz essa associação como se o Martin Luther King fosse a direita e o Malcolm X a esquerda, né? E tivesse essa desigualdade aí entre eles por isso, né? Quando na verdade eles eram até amigos e tudo, apesar de ter um pensamento diferente, assim como, né, o Magneto eles se criticavam, mas o se professor... respeitavam muito. Exatamente, assim como o Magneto e o professor Xavier, né? Mas tem outra figura aí também que não tinha esse grau de importância, vamos dizer assim, né? Como o doutor Martin Luther King aí, né? Que ele foi doutor honoris causa aí dezenas de vezes aí, além de ter ganhado um Nobel da Paz e tudo, né? Mas tem um cara que foi muito importante para a história dele, cara. Eu só vou puxar ele aqui, eu não sei nem se tem uma relevância tão grande aqui pro episódio, mas eu queria falar dele porque tem um filme sobre ele que é muito legal na Netflix, que se chama Rustin, né? Que é sobre essa figura história que se chama Bayard Rustin, né? Que foi um conselheiro e um assessor direto do Martin Luther King. E o diferencial desse cara, assim, grande parte daquilo que o Martin fez, na verdade, foi esse cara aqui que proporcionou, tá? E é muito interessante que esse cara era abertamente homossexual, tá? Na década de 60, o cara já estava ali lutando pelo direito dos homossexuais, ele
Ele era abertamente homossexual nessa época, tá? E é muito interessante porque meio que houve um apagamento histórico desse cara, né? Justamente por ele ser gay, né? E é muito interessante, eu acho interessante a gente falar sobre isso também. Por quê? Porque o X-Men, ele faz essa associação, né, entre a luta dos mutantes e a luta dos homossexuais, mas não só isso. Também é uma luta é uma luta das pessoas diferentes, né? É a luta das minorias, não só as pessoas negras, mas as pessoas homossexuais também, né? Homo e trans, etc. Né? E assim, eu acho triste, cara, que isso meio que passa despercebido até, às vezes, por pessoas que gostam da arte, né? Que gostam da mídia. A gente viu aí, poucos anos atrás, o escândalo que teve até eu não lembro se foi na Bienal ou se foi na Comic Con Experience aqui em São Paulo. Eu acho que foi na Bienal. Que aqui teve em São quadrinho. Paulo, como se tu estivesse em São Paulo. Ah, não, é que eu quis dizer aqui no Brasil. Aqui no Brasil, né? É porque tem Comic Con, a Comic Con principal é nos Estados Unidos, né? Mas tem no mundo todo e tal. Mas enfim. Eu acho que foi na Bienal, na verdade, não lembro. Mas teve essa polêmica de um quadrinho do X-Men que tinha na capa um casal homossexual, né? Eram dois personagens. Não era o Super-Homem? Homens. Um segmento do Super-Homem que seria homossexual? Não. Era X-Men. Era X-Men? Que tinha, se eu não me engano, é Arcano e Hulkling. É uma coisa assim, é o casal. E eles se beijavam na capa. E foi uma situação muito ridícula. Mandaram botar uma capa preta tampando. E, meu Deus do céu, cara. É impressionante. Então você vê que, assim, muitas pessoas se revoltando também. Muitos fãs de quadrinhos se revoltando, né? É aquilo, cara. É aquela história que se repete, né? Do nerdola, né? Aquele cara que adora o Star Wars, né? Que no Star Wars ele torce pelos rebeldes ali, mas vota na direita, né? Mas enfim, enfim, é o pessoal que não entende nem entende o que gosta, na verdade, né? Pois é, a gente falou do Stan Lee, parte do nome que o Stan Lee tem de ter levado os quadrinhos a esse estado de arte não é só a responsabilidade dele, né? Outros quadrinistas, o Alan Moore, o Art Spiegelman, trouxeram essas questões, esses dilemas sociais, pessoais, né, para os quadrinhos. Já acontecia com o Homem-Aranha, por exemplo, antes dos X-Men. Essas questões que são muitas vezes próprias da existência humana, representadas ali de maneira fantástica, né, com esses heróis, com esses personagens dos quadrinhos. Eu só queria deixar mais uma referência aqui na fala do Sampaio, essa questão do apagamento histórico pela preferência sexual das pessoas. A gente tem também o exemplo de Alan Turing, né? O inglês que ajudou muito na Segunda Guerra Mundial a decifrar os códigos de criptografia nazistas e que praticamente ele não é falado hoje em dia, justamente porque ele era... Eu não sei dizer agora, tá, nesse momento, se ele era assumidamente homossexual, mas claramente vocês veem na historiografia dele, na biografia dele, que ele foi perseguido por isso e por fim ele foi até condenado a passar pela castração química, tá? Pelas práticas homossexuais nos Estados Unidos. E isso a gente está falando de um período relativamente próximo a esse contexto. No Reino Unido, né? No Reino Unido. Eu falei Estados Unidos? Desculpa. No Reino Unido, que é num contexto relativamente próximo. Então aqui, década de 40, 50, né, que foi um cara importantíssimo para a história, teve um papel importantíssimo na Segunda Guerra Mundial, na tecnologia da computação. Ele é conhecido como o pai da computação e hoje em dia as pessoas nem sequer conhecem o nome dele. Exatamente. E o Raul mesmo falou aí no início, né, fez uma referência ao discurso importantíssimo do Martin Luther King, né? I have a dream, né? Eu tenho um sonho. Esse discurso foi feito justamente na marcha sobre Washington pelo trabalho e pela liberdade, né, em 1963, que foi organizada por quem? Pelo Bayard Rustin. Cara, e a gente tem... Isso também... ninguém fala. Mas aí que tá.
A gente também tem que acrescentar uma outra camada a essa história, que é o papel das mulheres nessa luta por direitos civis. Esse estilo de manifestação pacífico do Martin Luther King, inspirado lá no Mahatma Gandhi, teve como precursora várias mulheres. A gente já falou aqui da Rosa Parks, né? É uma mulher ali se posicionando e causando toda aquela comoção. E a esposa do Martin Luther King, a Coretta King, ela também era uma ativista, uma acadêmica, uma pessoa muito importante para a luta pelos direitos civis e que tinha todo um papel ali de logística, de estruturação, de suporte ao Luther King. Ela e outras mulheres, lideranças sociais, lideranças religiosas femininas, que tiveram o seu papel apagado ou diminuído em função de uma sociedade que é machista também. Então, além de racista, né? Além de racista. São várias questões que vêm à tona aí nos anos 60 em relação à igualdade. A étnico-racial talvez tenha sido a mais contundente, a mais forte, a que gerou mais comoção. Mas as questões em relação a gênero, a sexualidade, a comportamento, todas essas fazem parte desse contexto aí que a gente está falando. E fazem parte da história em quadrinhos também. Essas duas figuras históricas que inspiraram os dois personagens que a gente citou, o professor Xavier e o supostamente, né? Inspiraram, né? Claro. E o Magneto, né? Eu acho interessante que em algum momento aí vocês mencionaram Malcolm X, por isso que é de X-Men, né? E eu vi aqui algumas teorias, né? Da origem desse nome X-Men. Uma delas seria que por essas pessoas possuírem um poder extra, uma capacidade extra, né? Porque eles tinham superpoderes. Uns voavam, o outro soltavam raio laser pelo olho, o outro se teletransportava, a outra tinha o poder de telecinese, né? De transportar as coisas com a mente. O outro lia a mente dos outros, então eram poderes extras e era justamente o X de Extra-Man, como se eles tivessem algo mais. Sim. Não, outra explicação também é que em inglês, né, o X ele é um símbolo de desconhecido, né? Então tem até o arquivo X, por exemplo, X-Files, né? São aqueles arquivos sobrenaturais, desconhecidos, né? Que vão além da compreensão, tal. Eu acho que tem essa conotação também. Isso aí nem só no inglês, não. Acho que isso aí vem da matemática, né? O X é sempre a incógnita que a gente quer descobrir numa equação. Né, cara? Eu acho nunca que tinha pensado, nunca tinha parado pra pensar nisso. Acho que é praticamente universal da matemática. Uma outra teoria é que o X seria do próprio fundador da escola dos X-Men. Esse cara altruísta que cria uma escola, né, para hospedar, para treinar, para educar essas crianças que têm superpoderes, que são segregadas, que são oprimidas pela sociedade. O X-Men teria vindo de Xavier. E a terceira teoria... Os homens do Xavier, né? Os homens, exatamente, os X-Men. E a terceira teoria, que é da minha cabeça aqui, não li em lugar nenhum, é que X seria de raio-x, né? Porque justamente tem esse contexto que a gente mencionou aqui da... Não, nada a ver. Não, peraí, você nem deixou eu concluir, cara. Essa questão da mutação por causa da influência nuclear, raio-x é uma das formas de mutação genética que a gente tem hoje em dia, né? Então você quebra um braço, vai tirar um raio-x, pronto, vira um X-Men. Talvez. Tem a ver com radiação, pá. Tem a ver com radiação. Raio-x é uma forma das radiações, né, que tem, né? Uma das plataformas de radiação que tem. Aí essa foi uma teoria na minha cabeça aí. Mas e aí? O Magneto e o Charles Xavier são mesmo aí o Malcolm X e o Martin Luther King? Então, exatamente, cara, você vê que tanto na história real quanto nos quadrinhos, eles, os dois personagens históricos, né, o Martin Luther King e o Malcolm X, e na ficção, o Magneto e o Charles Xavier, eles têm posturas muito parecidas, tanto na sua proximidade, tanto no seu relacionamento em prol, né, eles lutam por uma causa comum, mas os meios que eles querem atingir esse fim são diferentes, né? O Malcolm X, como vocês citaram aí, ele muitas vezes pregava, né, essa união, essa melhoria da vida dos afro-americanos, o resgate das suas raízes africanas, mesmo que isso implicasse o uso da violência.
E o Magneto, claramente, para quem assistiu os filmes aí, para quem acompanhou quadrinhos e os desenhos, o Magneto ele já é aquele personagem que assim, não, nós temos uma habilidade superior e nós vamos utilizar ela para impor a nossa voz, né? E por outro lado a gente tem o Charles Xavier, que é um professor, como a gente falou, altruísta, recebia as crianças em sua residência, ele era um cara de posses, né? Ele tinha aquela casa que é palco das principais cenas do desenho do X-Men, que eu cansei de ver na TV Globinho, cansei não, né? Assisti muito na TV Globinho antes de ir para a escola, quando eu era moleque. Então ele era um cara de posse, ele abriu sua casa para essas crianças, né? E ele tem essa postura mais altruísta, de defesa da causa de uma maneira mais pacífica, através do diálogo, né? Não necessariamente através da violência. E é interessante que eu vi aqui nas fontes que os primeiros 5 alunos do professor Xavier foram o Ciclope, a Fera, o Anjo, a Garota Marvel, que era o nome da Jean Grey na época, né? E o Homem de Gelo. Né? Então muitos dos personagens que a gente hoje conhece, que a gente viu no desenho ou se inspirou no quadrinho, né? Na verdade nem existiam ainda na concepção original do criador na década de 60. Né? Então o Ciclope ele foi o Ciclope é o primeiro recruta dele. Né? Ele cresceu no orfanato, depois que os pais morreram. O professor Xavier é o cara que dá aquele óculos vermelho para ele controlar os seus poderes. Então tem sempre essa questão, poxa, eu vou te ajudar, né? Tem a questão do Anjo, né? O personagem Anjo, o pai dele trabalhava numa usina nuclear, olha só que interessante, trabalhava numa usina nuclear e acabou sendo afetado pelo contato direto com a radiação. Então o Sampaio debochando da minha teoria do raio-x, entendeu? Faz todo sentido aqui. Né? Ah não, desculpa, esse aqui é o Fera, desculpa, eu troquei aqui, esse aqui é o Fera. O pai do Fera trabalhava numa usina nuclear, né? E aí o Hank... Não, mas uma usina nuclear é uma coisa, raio-x é outra, né, meu amigo? Cara, raio-x é uma das emissões eletromagnéticas da radiação, cara. Infravermelho é outra, o calor é outra, tem toda uma gama de emissões eletromagnéticas e raio-x é uma delas, e todas elas podem causar mutações genéticas no corpo humano, né? Tem a figura do anjo aqui que se chama Warren Worthington III, né? Ele se destacava muito pela sua aptidão pelos esportes, e ele começou a mudar na adolescência, olha só que interessante, ele começou a mudar na adolescência quando ele percebeu que estavam crescendo asas em suas costas, então uma coisa vinculada até um pouco com a ideia da puberdade, né? Quando ele chegou na adolescência, ao invés de começar a, sei lá, crescer pelo no sovaco, como todos nós, começou a crescer asa nas costas dele, né? E aí ele passou a usar um cinto para esconder as asas, então toda essa questão da opressão por ele ser diferente, né? E o internato que ele estudava sofreu um incêndio. Nesse incêndio é que ele exibe as suas asas e salva toda a galera dessa instituição. E isso é muito maneiro porque isso é representado no terceiro filme do X-Men. Não os novos, tá? Os antigos. Aqueles que na época que eu ainda gostava muito, que eu louvava a Marvel. O terceiro filme tem uma grande batalha no final do filme, que eles atravessam uma ponte, o Magneto levanta a ponte, levanta carro, aquela coisa bem hollywoodiana. O Ian McKellen como Magneto é muito foda, né, cara? Isso, exatamente. Cara, eu gostava muito da Marvel nessa época, exatamente. E aí tem essa figura do personagem do Anjo. Cara, se eu não me engano, no filme eles mudaram pra Arcanjo. Eu tô falando bobagem? Sim. Eu acho que é Arcanjo, né? E aí tem exatamente essa... Cara, essa cena é muito foda. Ele tá com um casacão, acho que de couro, grandão, assim. Você vê que evidentemente tem um volume nas costas dele. E aí quando tá todo o instituto ali, todo o contexto pegando fogo, caos, porra, confusão e tudo mais, ele tira o casaco e abre as asas e começa a voar. Porra, isso é um maior símbolo de liberdade. O cara parar de esconder aquilo, isso é muito maneiro. Esse era um cara que ele é um dos que mais sofre com a própria mutação, né? Ele não queria ser assim como a vampira, por exemplo, principalmente nos filmes e tal. Isso também é representado na animação, cara. Eu pra ver essa nova agora, X-Men 97, eu vi o antigo primeiro, revi, sim, né? E vi de novo, ele é um dos 4 Cavaleiros do Apocalipse depois, né? Que é transformado pelo Apocalipse e tal. É bem interessante, cara, a série, justamente porque ela traz alguns contextos que até voltam
pra história ali real, né, do Martin Luther King, do Malcolm X, por exemplo, né, que essa passagem do antigo pro novo, né, que lembrando, a primeira animação é de 97, né, X-Men, e o X-Men 97 foi o que estreou esse ano, continuando, né, o primeiro desenho. E ele continua justamente após o assassinato do Professor Xavier, que é o mesmo destino dos dois, na verdade, né, na vida real. Tanto o Martin Luther King quanto o Malcolm X foram assassinados a tiros, né? Os dois com 39 anos. É interessante. E existe toda uma trama política no X-Men, né, desde esse desenho antigo, né, que é justamente um grupo político conservador que tenta dominar os X-Men. Aí quando vê uma ala ali dos políticos que estão fazendo leis que, vamos dizer, que beneficiariam os mutantes, esses caras começam a fazer tramas políticas, vários assassinatos de políticos e tal, para conseguir dominar isso. Assim, não é o caso a gente contar toda a história, mas eu tô falando só para recomendar aí para quem não tem visto ainda, né? Que ainda não parou pra assistir. Poxa, vale a pena, é um desenho legal pra caramba, tanto o antigo quanto o novo. Dá pra ver o novo sem ver o antigo, tá? Pô. Mas se eu não me engano são 7 temporadas do antigo, né? E saiu uma nova agora esse ano. E, pô, vale muito a pena ver, cara. Bem legal. É uma série que ela meio que tenta adaptar muitos arcos dos quadrinhos. Às vezes fica meio confuso, assim, acontece muita coisa ao mesmo tempo, mas ainda assim é bem legal. Só que tem uma parada que a gente tem que falar aqui também. Apesar de existir, de fato, esse paralelo entre o Charles Xavier, o Magneto, o Malcolm X e o Martin Luther King, não foi assim desde o início. Lá nos anos 60... Não foi concebido assim, né? Lá nos anos 60, quando foi criado a história em quadrinho dos mutantes, os mutantes eram de fato desde o início marginais, né, marginalizados, excluídos, sofriam preconceito e tal. Mas o cara que vai fazer essa associação entre os personagens históricos é um cara que se chamava Chris Claremont, que já no final dos anos 70, início dos anos 80, com a segunda classe de mutantes, que inclusive é quem vai trazer talvez os mais conhecidos pra gente, o Wolverine, o Noturno, o Colossus, que eram mutantes multiétnicos, né? O Wolverine é canadense, o Colosso se não me engano, é russo, e tinha um mutante que eu não me lembro o nome agora. O Noturno é alemão. Alemão, né? E tinha um mutante que eu não me lembro agora, que era um indígena afro-americano, ou melhor, um indígena americano. E então é esse cara, o Chris Claremont, que vai de fato associar essa imagem do Charles Xavier ao Luther King e do Magneto ao Malcolm X. Não, e depois outros autores vão seguir nessa linha, até porque nessa mesma série que eu falei agora, que foi lançada esse ano, né, a continuação do X-Men com X-Men 97, logo no primeiro episódio aparece um personagem brasileiro, inclusive, que é o Roberto da Costa, que é o Mancha Solar. O nome bem brasileiro, inclusive. Só que você falou aí do indígena, é Pássaro Trovejante? O X-Men indígena americano, é esse mesmo? Pássaro Trovejante? É esse mesmo. John Proudstar. Esse aí. Ele é bem indígena Apache, né? Aquele estereótipo Apache com o cabelo, com as penas, né? Pois é. E é isso daí que vai colocar os X-Men assim como um quadrinho popular famoso. Antes disso, ele era meio assim de segunda, terceira linha, né? Ele ficava meio escondido. E, pô, o Pantera Negra de 1966, do Stan Lee e do Kirby, é muito mais politizado, né? Tem mais essa questão anticolonialista, essa questão de afirmação da cultura africana, né? Então, assim, o Pantera Negra ele tem uma clara referência aí ao contexto político da época mesmo. Até porque existia um movimento político mesmo chamado os Panteras Negras, né? Que tinha forte... A partir da década de 60, que era a galera que estava lutando pelos direitos civis dos afro-americanos. E que era mais ligado... Dava pra fazer esse link muito. E que era mais ligado ao Malcolm X, né? O modelo de ação do Malcolm X.
Mas e agora, meu amigo Bruno Campos? Na sua opinião, de onde vieram os X-Men? Meu amigo Felipe Sampaio, meu amigo Raul Trindade, hoje a gente trouxe muita coisa interessante, falamos sobre as possíveis origens dos X-Men, né, para os ouvintes que, assim como nós, assistiam TV Globinho quando eram crianças, né, viam o desenho antes de ir para a escola, e a gente viu aí que os Estados Unidos, na década de 60, trouxe muito essa questão dos direitos civis, dos direitos trabalhistas, das minorias oprimidas, principalmente os afro-americanos, né, e que isso pode ter inspirado o Stan Lee na criação dos X-Men, essas pessoas mutantes que tinham um poder sobrenatural, mas que ao mesmo tempo eram oprimidas pela sociedade comum. E a minha opinião sobre isso, né, de onde vieram, eu não vou poder fugir muito. Eu acho que realmente a criação dos X-Men está vinculada com esse contexto político dos Estados Unidos. Eu acho que muitas vezes ao longo da história a gente percebe que a manifestação política, a manifestação de opinião, ela vem através da arte, através da cultura, né? E os quadrinhos, por consequência os desenhos e por consequência filmes, né? É uma dessas plataformas de manifestação, né? Muitas vezes quando você vê na TV uma manifestação, a galera levantando bandeira, você não dá muita atenção. Às vezes não é um grupo que te representa, por exemplo, e você não dá atenção, né? Eu acho que todos nós já passamos por essa situação. Mas quando você vê um quadrinho e você subjetivamente entende a mensagem que aquele quadrinho, que aquele desenho, que aquele filme está te passando, você assimila aquilo, né? E aí, em outro momento, quando você vai ver a mesma manifestação que você não deu atenção antes, você passa a ter atenção, porque você entende que minorias oprimidas têm que ser ouvidas, tá? Então, minha resposta para isso realmente foi o que a gente trouxe. Eu acho que os X-Men foram criados a partir do contexto político dos Estados Unidos da década de 60. Eu até peguei aqui um relato, um extrato de um jornalista e autor do livro Marvel Comics The Untold History, chamado Sean Howe, tá? Ele disse o seguinte, ele está fazendo uma comparação entre os X-Men e o Quarteto Fantástico, que já existia. Tá? O Quarteto Fantástico ele é anterior à criação dos X-Men. Ele diz o seguinte: eu amei essa ideia. Isso não apenas os tornou diferentes, mas foi uma boa alegoria para o que estava acontecendo com os movimentos dos direitos civis na época. Existe um viés inegável de alegorias que estão sendo contadas em X-Men. O X-Men foi provavelmente o mais explicitamente político dos quadrinhos da Marvel dos anos 1960. Então, além de afirmar essa minha opinião, eu acho que é muito importante, né, as mídias representarem todas as etnias, todas as classes sociais, todas as pessoas de um modo geral, né, de forma que a gente entenda, assimile e possa ser mais tolerante. Tá? Essa é a minha opinião. E você, cara amigo Raul Trindade, mais uma vez convidado, já é um convidado épico aqui, quase sempre com a gente. O que você acha sobre isso? De onde vieram os X-Men? Pô, é sempre um prazer estar aqui na resenha, parceiro. Aqui na resenha épica. Os X-Men, eles são ali o fruto do imaginário, do subconsciente, da história do século XX. O próprio Magneto, o Eric Lancer, acredito que seja assim que se pronuncia, como a gente já falou, ele viveu ali o Holocausto, né, os horrores ali da perseguição aos judeus. E todas essas referências, essas alegorias, como você disse, toda essa história, né, todo esse paralelo com a realidade, faz a gente pensar muito no século XX, né, no desenrolar histórico, na Segunda Guerra, no pós-Segunda Guerra. Então, os X-Men, para mim, eles são uma leitura, um reflexo dessa realidade, mexendo muito com o imaginário, com o subconsciente das pessoas dessa época. Eu acho que é por isso que mexe tanto com a gente essas histórias desses heróis, desse fantástico que eles trazem. Cara, eu acho isso é meio complexo, porque assim, a inspiração ela é bem clara pra mim, sabe? Principalmente aí no Martin Luther King, né? E no Malcolm X, nas formas que eles agiam e tal, e com o contexto
né, da luta pelos direitos das pessoas negras e tal. Só que eu não acho que o X-Men veio daí. Eu vi, inclusive, uma entrevista, né, com o próprio Stan Lee, se eu não me engano foi numa Comic Con de, acho que 2015, sei lá, por aí, recente. Tem vídeo no YouTube aí, se vocês procurarem, em que justamente eles perguntam pra ele, né, um fã pergunta pra ele se ele criou o X-Men baseado, né, justamente na luta pelos direitos civis, e seria uma alegoria e tal. Ele fala que não. Ele falou, não, a princípio, eu criei o X-Men porque eu queria um grupo de heróis, né? E eu tive uma ideia de mutantes e tal, só que isso acabou se transformando. Até porque a gente sabe que, principalmente os quadrinhos, eles não são do autor, né? O autor, ele tem a ideia inicial, só que muitos e muitos outros autores, roteiristas, né, desenhistas, ilustradores e tudo mais, vão criar a partir daquela primeira história. Então, eu acho que talvez, não sei se essa é a palavra ideal, mas talvez inconscientemente, ele e o Jack Kirby tenham feito algo baseado na luta pelos direitos civis, porque é muita coincidência, né? Justamente foram lançados nos anos 60. Assim como vocês citaram aí, ele lançou um personagem chamado Pantera Negra, né? Que era um homem negro que lutava contra o crime, né? Na mesma época em que existia um movimento negro chamado Pantera Negra. Sim, será que é tudo isso coincidência? Na África, né? Ele criou um país exatamente, que valorizava a cultura africana e tal. Mas assim, ele criou isso tudo desde o início? Eu acho que não. Eu acho que em nenhum dos casos. Eu acho que é o oposto. Eu acho que, tipo assim, com o tempo, as analogias, as ligações foram feitas porque essas histórias foram se moldando para ficarem parecidas mesmo, sabe? Que nem o Raul mesmo falou. Qual que era o nome do autor, cara, nos anos 70 aí que você falou que começou a fazer essa associação? O Chris Claremont. Aí, tá vendo? O cara, tipo, uma década depois, ele viu coisas parecidas que talvez tivessem ali na concepção dos X-Men, mas não eram o principal da história, sabe? De repente o cara fez ele tava vivendo uma época muito conflituosa e ele criou uma história sobre conflitos, mas não que o objetivo dele fosse esse, sabe? Tipo assim, não, peraí, eu vou sentar aqui agora e vou fazer uma história baseada na luta dos americanos negros. Não, ele não fez isso. Então, não, cara, infelizmente, os X-Men vieram na ideia do Stan Lee e do Jack Kirby de fazer uma nova categoria, vamos dizer assim, de heróis somente, né? Mas que acabou tomando um novo significado com o passar do tempo. E que bom que isso tenha acontecido, porque nós temos que tirar lições de tudo, né? A gente tem que procurar um sentido nas coisas, procurar se edificar com as coisas e tal. E se a gente pode fazer ligações, por mais que essas ligações não tivessem lá desde o início, mas se a gente pode fazer ligações entre uma arte ali, um desenho, um quadrinho, com uma coisa real e que vai ensinar alguma coisa pra gente, que vai educar a gente de alguma forma, poxa, que legal, cara, que bom, que continue assim. Da mesma forma, né, como eu falei agora, que os X-Men hoje, eles são também uma alegoria para pessoas LGBTQIA+, né, pessoas homossexuais e trans e etc., elas não eram assim no início, entendeu? Eu posso te garantir que o Stan Lee, lá na década de 60, não parou e pensou assim, cara, vou fazer uma história aqui que uma pessoa não binária possa se reconhecer nela. Não, cara, com certeza não. Entendeu? Mas que bom, que bom que as pessoas podem se conectar com essa história e possam se ver nessa história, possam ter uma representatividade nessa história que continua a ser contada por pessoas da nossa geração hoje em dia, né? Pessoas que vivem a nossa realidade e é bom que essa
todas essas histórias elas continuam evoluindo, sendo adaptadas, né? Eu acho que é muito triste e é muito prejudicial quando a gente vê que qualquer mínima mudança, qualquer atualização em histórias consagradas assim, geram revolta por uma parte dos fãs, né? O pessoal já começa a levantar essa bandeira de caramba, é cultura woke, não sei o quê. O meu desenhozinho que era de hétero agora tá falando de homossexual também. Cara, que bom que está, mano, que bom, porque estamos evoluindo, estamos falando sobre assuntos atuais, nós não estamos presos nos anos 50 e 60, que bom. Se você tá preso, cara, é hora de você começar a renovar sua mente também, tá? Você não precisa deixar de gostar do que você gosta, você não precisa ser igual às pessoas que gostam de outras coisas, você precisa aceitar que essas pessoas diferentes de você estão ao seu redor e têm os mesmos direitos que você, tá? É isso aí que o X-Men tá mostrando pro pessoal, não só os X-Men, mas é um exemplo, né, de uma arte que, mesmo que não tenha sido criada para isso, está servindo a esse propósito. E que bom que está, que venham outras, né, com esse mesmo propósito aí. E é o seguinte também, se a gente for beber lá na fonte desses quadrinhos, dessas histórias da Marvel, da DC também, e outras histórias em quadrinhos, lá na fonte, no original, esses dilemas sociais, étnicos, sexuais que a gente tá falando aqui, eles eram tratados de maneira muito mais explícita e contundente. Quando esses materiais culturais se tornaram cultura pop, passaram a ser consumidos em massa, todos esses aspectos eles foram sendo suavizados. Então, se a gente for ver lá o quadrinho hoje dos X-Men, por exemplo, essas questões elas estão muito, mas muito evidentes. Mas e você que tá ouvindo aí? Na sua opinião, de onde vieram os X-Men? Fala pra gente. Campos, como é que eles podem falar com a gente? Pessoal, muito fácil, só entrar lá no Instagram, @resenhaépica. Não esquece de seguir a página e curtir os nossos posts que a gente vai fazer ao longo da semana. Pode mandar direct pra gente com a opinião de vocês, não tem problema nenhum, a gente quer muito esse contato. Se vocês estiverem ouvindo o nosso podcast pelo Spotify, não esquece de seguir o feed das 5 estrelas. Se estiver ouvindo em outro agregador, como o Deezer, por exemplo, não esquece de seguir e curtir também. Se estiver ouvindo pelo YouTube, assistindo pelo YouTube, não esquece de se inscrever no canal e deixar um comentário também, para a gente poder atingir mais ouvintes épicos assim como vocês. Hoje a gente queria mandar um grande abraço especial aqui para o nosso ouvinte Thomas Guimarães, que deixou um feedback sobre o nosso último episódio, sobre as inspirações históricas de Game of Thrones. Ele disse o seguinte: muito maneiro, boto pilha para um episódio da Guerra dos 100 Anos e da Guerra das Duas Rosas também, hein? Com certeza, pode ter certeza que a gente já colocou aqui na lista, a gente vai fazer, principalmente sobre a Guerra dos 100 Anos, que a gente não falou ainda, né? Sobre a Guerra das Duas Rosas a gente vai dar um tempinho aí para não ficar tão repetitivo. Muito interessante. Mas sobre a Guerra dos 100 Anos ali com Joana Dark, tem muita coisa maneira, com certeza a gente vai falar, pode ficar tranquilo. Tem uma mensagem aqui do Mihel187, cara. Eu acho que é isso, porque é assim que eu consigo ler, cara. Desculpa aí se pronuncia de outra forma, né? Mas ele botou aqui, ó, vou dar só uma opinião. Não leia os livros antes da série. A pior coisa que fiz com Game of Thrones foi isso. Curto muito pouco a série após a 5ª temporada, enquanto o mundo todo vibrava. Preferia ter visto a série com seu enredo ruim após a 5ª temporada e depois ler os livros. O que foi feito com Dorne pra mim e as faltas de consequências em atos não dá. Não leia o livro. Cara, então, eu discordo um pouquinho. Até no episódio eu falei que eu gostei muito de ter lido os livros primeiro. Eu acho que até o 3º ali é uma experiência perfeita. Você lê primeiro e depois vê. E assim, realmente, depois da 5ª é um desastre. Mas, se você for ver tudo, cara, eu acho que assim, não vai ter a mesma graça você ler depois, sabe? Depois de você ter visto tudo, você não vai ter o impacto que eu tive, cara, ao ler a morte do Ned Stark ali, né? Mas eu respeito sua opinião, cara. São formas diferentes de ver a coisa, né? Tem ainda também a opinião do nosso sempre presente Felipe Machado, que disse o seguinte: sim, queremos a Guerra das Duas Rosas. Ele foi bem sucinto, mas também, repetindo aqui, a gente vai dar um tempinho para não ficar tão repetitivo, mas com certeza a gente vai esmiuçar um pouquinho mais a Guerra das Duas Rosas. E agora,
novamente, mais uma vez aqui, nosso caro amigo Raul Trindade, deixar esse espacinho para você falar sobre o seu podcast e sobre você. Né, não, peraí. Falar sobre o seu outro podcast, né, cara? Porque, como eu falei antes, o Raul já tá fazendo mais parte do Resenha Épica do que do Pod História, tá? Deixar isso aqui bem claro. É verdade. Infelizmente. Pô, Pod História tá lá meio parado. A gente tem uns episódios muito bons pra quem quiser dar uma ligada. A gente tem um episódio sobre a Blaxploitation, que a gente tratou muitos desses temas que a gente conversou aqui hoje também. Pod História com interrogação no final. E lá do Pod História é muito fácil a gente tratar desses temas assim, porque eu sou o único branco, né? Então o pessoal tem bastante propriedade pra tratar desses assuntos. Lugar de fala, né? Esse episódio que você citou, inclusive, cara, vai ser muito bom pro pessoal que curtiu esse episódio aqui. Vai ser um complemento muito legal, tá? Então, terminando aqui, agora já dá a passada lá no Pod História. É isso aí, agradeço mais uma vez o episódio aí que vocês vão curtir. É isso aí, Raul. Nós que agradecemos mais uma vez pela sua participação, sempre agregando muito aqui pro Resenha Épica. Pessoal, caros ouvintes, por hoje a gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio. Um grande abraço. Abraço, valeu. Valeu. Cara, pior que, assim, eu tô curtindo muito voltar a assistir essa animação do X-Men, só que na entrada, cara, por mais que a entrada seja muito foda, eu não consigo mais desassociar, cara. É muito óbvio pra mim que aquela música, apesar de ser maneiríssima, ela é um plágio do Hermeto Pascoal, cara. Vocês já ouviram a original? Aquela guitarrinha, meu. Cara, isso é uma música brasileira, mano. Tem noção? Eu vou botar aqui pra vocês ouvirem.